Quem mais? Se 5 me der 10 minutos, a gente almoça na igreja. Gente, mas eu quero só finalizar hoje. Pode botar para mim, por favor? Eu quero só finalizar hoje essa série que eu iniciei há 4 domingos atrás, falando exatamente sobre isso, né, queridos? É o verdadeiro significado da Páscoa, né? Aquilo que, tudo que ela simboliza para nós, os cristãos, e a gente já conversou sobre muita coisa, Deus colocou esse desejo no meu coração. A gente precisa entender que aquilo que Jesus fez por nós, ninguém mais poderia fazer, e a gente tem entendido isso. Eu espero que você esteja recebendo muita compreensão dessas coisas, para que você não fique ignorante, gente, porque a ignorância mata o povo de Deus, a ignorância destrói. Você precisa saber, a obra da cruz, uma vez que você crê e entrega a tua vida a Jesus, ela muda completamente a tua realidade no mundo espiritual. E é a tua realidade no mundo espiritual que acaba se manifestando no físico. Se você não entende quem você é no espírito, você pode viver fora da tua identidade real. É importante você entender o que Jesus fez. No primeiro dia, eu coloquei aqui a foto dele crucificado, todo machucado, porque de modo geral é assim, a gente se prende muito ao sofrimento físico de Jesus. A gente fica muito preso, a gente chora. Hoje vai passar a paixão de Cristo, não vai não? Já passou sexta-feira. Eu nem vejo mais televisão. Alguém passou na televisão não? Ninguém sabe, vocês não estão vendo televisão não, gostei. Isso aí, passou sexta-feira? Passou. Então a gente chora, a gente vê o vídeo, legal, não tem problema chorar, não quero que você seja, tudo bem, mas presta atenção, não foi bem a questão dele ter tomado uma surra, dele ter sofrido, que mudou a nossa realidade. Você precisa entender isso. Outros morreram na cruz também, outros apanharam também, outros também, o império ele não foi o único a morrer daquele jeito, debaixo da tutela daquele império romano. A força do Império Romano era conquistar pela violência, sabe? Então ele não foi o único a ser morto daquela maneira. Então o que é a diferença? A diferença é que ele morreu inocentemente no nosso lugar. Então é isso, você tem que lembrar isso, Jesus morreu no meu lugar. E como cordeiro substituto, e a gente conversou sobre isso, a gente vem conversando sobre isso. A base da nossa série está sendo esse texto aqui, que é um texto tão simples, ó, já está falhando. Ô Nicolas, está fora aí? Passa para mim, por favor. Aí, ó, um texto tão simples. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente precisa entender o que João está declarando. Porque João está dando uma declaração com base na identidade de Jesus. E ele está recebendo isso por revelação, gente. Assim como a gente conversou, e eu já te falei, que quando Jesus começou a perguntar para os discípulos assim: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é tal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Qual foi a resposta de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, eu já te ensinei, a palavra Cristo não é o nome de Jesus, a palavra Cristo é o que ele é, o enviado, o ungido, o Messias. Então, quando Pedro dá a declaração, tu é o Cristo, ele está falando a mesma coisa que João falou em outras palavras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tu és o Cristo, ou seja, tu é aquele que foi enviado para tirar o pecado do mundo, é a mesma coisa. E se Jesus falou para Pedro assim: Pedro, você é um bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Ora, se não foi carne nem sangue que revelou para Pedro, também não foi carne nem sangue que revelou para João. Então João, ele está abrindo a boca dele para dar uma declaração muito poderosa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa palavra pecado no original, gente, não é a minha atitude ou um pecado, é uma natureza. A natureza do pecado, que é a mesma coisa que morte espiritual, que é, na verdade, a raiz de todos os problemas da humanidade, mas as pessoas nem sabem. Eu também não sabia. A solução para a humanidade não está no governo que vai entrar, não vai entrar.
Não vai melhorar. Pastor, está sendo pessimista, eu estou sendo realista, eu estou sendo bíblico. As coisas estão acontecendo e a aceleração dos tempos está acontecendo. O que as pessoas precisam, mas não entendem, é receber vida espiritual. Porque pecado ali é a mesma coisa, é morte espiritual. Lá, essa natureza pecadora de morte espiritual acompanha o homem desde Adão. Porque Deus avisou Adão, não come, senão você vai morrer o quê? Espiritualmente. E ele morreu espiritualmente. Então, todos que vieram de Adão, e todos nós viemos, nascem nessa condição. Só que Jesus, em João 10,10, também está escrito, eu vim para que tenham, ele veio trazer de volta a natureza e a vida de Deus que o homem perdeu no Éden. Mas desde Adão o homem carrega essa natureza, essa inclinação ao pecado, esse domínio interior, porque foi como eu estava falando aqui no início, não é que você, uma vez que você entrega a sua vida a Jesus, você não é mais tentado, mas você vai ver que você vai receber um poder maior para resistir. Você vai receber. Logo de cara, você tem, todo mundo que se converte tem essa experiência. Logo de cara, quer ver? Você fazia um montão de coisa, de repente xingava palavrão, de repente mentia, de repente enganava lá no teu trabalho, estava sempre colocando um atestado, estava sempre dando um jeitinho, e tal. Aí você entrega a tua vida a Jesus. Aí vem para tu fazer um negócio desse, ou vem uma oportunidade para você fazer. O que acontece? Aqui dentro não fica estranho? Não significa que você não faz, porque o nosso comportamento vai mudando aos poucos, é normal. O novo convertido não é perfeito, na verdade ninguém é perfeito, o novo convertido ele ainda vai cometer muitos erros, isso é normal, a gente precisa crescer. Mas a verdade é que você não fica mais tranquilão do jeito que você ficava. Alguma coisa fica aqui dentro, fica ou não fica? Eu estou falando besteira? O que é isso então? Isso aí é só sinal de que algo dentro de você mudou, a tua natureza. Você estava morto espiritualmente, agora você está vivo. O teu espírito não está aceitando mais alguns comportamentos. Não é o Espírito Santo te incomodando, não. Para com esse negócio de Espírito Santo está me incomodando. Que ele não incomoda ninguém, que ele não é chato. Quem incomoda é a gente que incomoda ele. Não é o Espírito Santo te incomodando. É o teu espírito que estava morto, agora está vivo, que não está aceitando esse comportamento. E está te dando um sinal. Não é mais para você isso. Aí o Espírito Santo ele faz o quê? Ele fica do lado. Se você dá ouvido à voz do teu espírito, e você faz uma oração simples assim, Senhor, me ajuda, não quero fazer mais isso. Aí sim o Espírito Santo se apresenta. Opa, estou aqui para te ajudar. E te fortalece. Entendeu o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo não é te acusar e te condenar. Quem faz isso é a tua própria consciência que agora está viva. Ele pega junto contigo para te ajudar a não fazer mais. Esse entendimento muda, hein? Muda a nossa vida, hein? Porque está escrito, quem tentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Se é Deus quem os? Então um Deus que justifica vai condenar? Foi Ele mesmo que me justificou. Então a gente tem conversado sobre isso. E João Batista, ele está dando uma declaração, gente, de acordo com aquilo que ele sabia do êxodo, do Cordeiro de Deus, da 10ª praga, dos primogênitos, quem lembra? E o anjo da morte ia passar pelo Egito, e tinha que matar um cordeiro, passar o sangue, então é disso que João está falando. Porque era o conhecimento que ele tinha da leitura da lei de Moisés, o Pentateuco, está no Êxodo 12. Eles tinham a lei, ou seja, a Torá, eles liam, sabiam tudo da Torá. Então João está dando uma declaração com base na Torá que ele conhecia. Deus sempre vai revelar a você coisas com base naquilo que você conhece. O que João conhecia? A Torá. Então o que Deus mostrou para ele? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo o link com o Cordeiro de Êxodo 12 que teve que morrer, para o povo ser liberto. Quem está entendendo? Já conversamos sobre tudo isso, amém, queridos? Então, não foi o acaso que Jesus morreu na Páscoa. A Páscoa, a gente conversou originalmente, é uma festa de judeus. Mas ela se torna uma festa cristã, porque Jesus veio libertar o mundo da natureza pecadora, exatamente na comemoração da Páscoa.
E não é o acaso, porque o cordeiro que morreu, a Páscoa foi instituída em Êxodo 12, é só ler. O cordeiro que morreu no Êxodo 12 já apontava para Jesus. Então, na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. Eu não sei de onde tiraram o coelho, mas Jesus é a nossa Páscoa. Não tem problema nenhum, pode comer um chocolate também, já comi. Mas Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Porque Ele é a nossa liberdade. A Páscoa foi uma festa instituída para o povo judeu comemorar a saída do Egito. Então, pronto. Assim como o sangue daquele cordeiro do Êxodo 12 protegeu os filhos primogênitos do povo de Deus, o sangue de Jesus também nos livra da morte espiritual. Nos livra, gente, presta atenção, a morte espiritual é uma condição de prisão, que eu estava falando também no começo. Por que a gente só sabe se comportar errado, as nossas vontades são todas inclinadas para o mal, e nós fazemos, gente, e o que eu estou falando é mentira? Nós fazemos mal a nós mesmos com os nossos comportamentos. Que isso? É uma prisão, é uma natureza, que o homem carregava desde Adão. Jesus nos libertou quando mudou a nossa natureza. A verdadeira liberdade é de dentro para fora. Não adianta tentar mudar a atitude, olha para mim aqui, não se distrai. Não adianta tentar mudar a atitude e comportamento do lado de fora, se não der o primeiro passo de entregar a vida a Jesus e ter a sua natureza mudada do lado de dentro. Primeiro passo, pastor, quando eu estiver melhorzinho, quando eu não estiver mais fazendo umas coisas ou outra aí, eu vou entregar minha vida. Então nunca você vai conseguir, sozinho não consegue. Agora, entrega a tua vida a Jesus do jeito que você está e você vai ver o próprio Espírito te fortalecendo. Mudança de natureza. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A escravidão estava associada a uma dívida, gente. O salário do pecado é a morte. Vamos falar sobre isso. Tudo isso nós já conversamos. Assim como um homem, Adão, entregou a humanidade para o inferno, obedecendo ao diabo, come, não come, comeu. Nesse ato de desobediência deliberada, escute, foi uma desobediência deliberada, porque Deus falou, não come, ele comeu. Esse ato de desobediência deliberada de Adão vendeu toda a humanidade para o diabo. Precisava de um homem também comprar de volta. Deus não poderia esmagar o diabo como uma pulga, apesar de ter poder para isso, mas seria ilegal. Uma vez, Deus não é ilegal. Onde tem ilegalidade, Deus está fora. Deus não dá jeitinho. Deus não é brasileiro. Brasileiro que não nasceu de novo. Deus não é. Não dá jeitinho para isso. Não, mas não tem como dar um jeitinho. Não, Deus não dá jeitinho. É o certo, o errado é o errado. Então, como precisava ser um homem para comprar de novo a humanidade, e não tinha nenhum homem na terra santo capaz para fazer isso, ele envia o seu próprio filho na forma de homem. E ele mata o próprio filho na cruz só para não dar um jeitinho. Então, um Deus que matou o próprio filho na cruz para não dar um jeitinho, você acha que ele dá jeitinho? Se tivesse que dar jeitinho, Jesus até falou para ele, se for possível dar um jeitinho, né? Assim, na humanidade ele não queria passar pela cruz. Na humanidade, você dizer para mim que Jesus queria, não é verdade. Ele foi por obediência, mas ele queria, ele não queria não. Se for possível, passa de mim esse cálice. Só que ele fez no final oração de consagração. Sobretudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E qual foi a vontade de Deus? Cruz. Então, ele se fez homem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também, ou seja, carne e sangue, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Estávamos sujeitos à escravidão por causa da morte espiritual. Mas quando ele traz vida, ele nos livra da escravidão. Gente, associa essa palavra, por favor, para ficar mais fácil de você entender o Evangelho. Morte espiritual, natureza pecadora e escravidão é a mesma coisa, porque uma coisa é consequência da outra, como está lá em Romanos 5.
Assim como por um homem entrou um pecado no mundo, o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Olha a consequência. Então, primeiro entra o pecado, como consequência do pecado entra a morte, e como consequência da morte, a morte passa a todos, entra a escravidão. Todos escravos por causa de uma natureza. Mas aí o texto continua, assim também, pela obediência de um só homem, veio vida através de graça que deu liberdade a todos. Um homem vendeu, um homem comprou de volta, Jesus. Então é sobre isso que a gente tem conversado todo domingo aqui, né? E a gente tem falado, eu falei para vocês que eu ia falar 5 coisas que estavam encobertas para os discípulos, né? Que também está encoberta para grande parte da igreja hoje, porque o tema dessa série é o propósito da cruz. Qual é o propósito da cruz? Não foi bem a morte física, eu não posso ficar preso só àquele sofrimento físico, eu tenho que entender o que aquilo significa por trás. Então a gente está falando sobre 5 propósitos espirituais da cruz, que estavam encobertos para os discípulos e está encoberto ainda para grande parte da igreja do Senhor hoje em dia, mas não pode estar, porque aí gera ignorância, e a ignorância é a nossa derrota. Quem está entendendo? E a primeira que a gente conversou foi essa. Eles ignoravam, e grande parte da igreja também ignora, que a cruz era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. Deus fez isso por amor. E quando você não olha para a cruz como uma prova de amor, você fica buscando e dependendo da prova de amor dos outros. Quando você não olha para a cruz como uma prova de amor de Deus pela tua vida, você fica avaliando o amor de Deus pela tua vida mediante as situações que você enfrenta. Estou passando por isso, Deus não me ama. Não, não tem essa de Deus não me ama ou Deus te ama. Deus já te amou quando matou o filho dele no teu lugar na cruz. E a gente leu vários textos que mostram isso. Eu vou passar batido hoje porque eu falei disso semana passada, mas está no YouTube. Prova de amor, cruz. Tem muita gente que faz declaração de amor em barco, em helicóptero, em avião, em restaurante, em praia deserta. Deus fez a sua declaração de amor na cruz. Num cenário nada romântico, mas libertador. Romanos 5,8, e Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, contra fato, então Deus te ama porque o filho dele morreu na cruz e ponto final. Deus amou tanto o mundo, de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, prova de amor. Se nós não temos a certeza de que Deus, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se nós não temos a certeza de que Deus nos ama através da cruz, vamos buscar essa certeza nas situações do dia a dia. Aí um dia você acorda tão animado, dá bom dia para a planta, dá bom dia para o cachorro do vizinho. Até se o cachorro do vizinho fez cocô na tua porta, tu limpa sorrindo. Porque aquele dia você está bem. Você, Deus me ama. Mas e o dia que você está mal? Gente, não tente sentir o amor de Deus. Porque não é para sentir, é para crer. Porque vai ter dia que você vai estar passando por situações muito difíceis, que você vai sentir tudo, menos que Deus te ama. Mas você vai ter que crer que Ele te ama. Porque vai ser essa, lembra que eu falei no início? Crença. Eles não acreditaram que Jesus iria ressuscitar, por causa dos acontecimentos. Lembra? Tem tudo a ver. Amém? Segundo, a gente falou também que Jesus estava encoberto, os discípulos não sabiam disso. Tanto não sabiam, que quando Jesus começou a conversar com eles, falar, eu vou para a cruz, tal, Pedro pulou na frente. Não, tu não vai. Tentou impedir, porque não sabia o significado. Estavam esperando o Messias terreno, gente, que ia livrá-los do jugo de Roma. Não era. Foi isso que levou Pedro a negar Jesus. Quando Pedro fala assim, que a mulher reconhece ele, fala, vem cá, você não está também um deles? E tal, que Pedro fala assim, eu não o conheço. Ele não conhecia mesmo. Ele não conhecia um Jesus que tinha vindo para morrer na cruz. Ele não fazia ideia disso. Para ele aquilo ali foi uma baita de uma surpresa, porque ele estava com a espada na mão, arrancou a orelha do soldado, estava pronto para defender. Jesus vira para ele, Pedro, segura essa espada, cara, guarda essa espada. Espera aí, que maluquice é essa? Pegou a orelha do soldado, nem sei se caiu no chão ou só se cortou, mas vamos lá, pegou a orelha do soldado, diz a Bíblia que ele curou a orelha, e Pedro está assim,
Eu estou aqui para defender o cara. Pedro não entendeu. Foi isso que levou ele a negar. Não tinha entendimento, gente. E a gente precisa ter entendimento. Então Jesus, ele precisava ser o nosso substituto. Para que a natureza do pecado saísse do mundo, alguém precisava levar. E não poderia ser alguém que nascesse com ela. Só Jesus podia fazer o que foi feito, gente. É muito sério isso. Então, você precisa entender isso aqui, ó, duas coisas que a gente falou. Em primeiro lugar, ele veio como nosso substituto legal, como homem, não como Deus. Porque foi um homem que vendeu, um homem precisava consertar. Segundo, ele venceu o diabo também como homem e não como Deus. Amém? Então, a gente falou até aqui. Eu vou dar continuidade agora, eu acho que umas 15 minutinhos eu fecho. Quero te liberar para almoçar. Terceiro ponto, terceiro fato que estava encoberto para os discípulos e está encoberto ainda para grande parte da igreja do Senhor nos dias de hoje. Jesus estava para ser feito pecado pela humanidade. Presta atenção, queridos, ele foi feito pecado. Você precisa entender isso. Jesus, ele foi concebido por quem? Tu tá bom de Bíblia, esse silêncio. Ele foi concebido por quem? Pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Quando Maria perguntou para o anjo assim, como é que vai acontecer isso, visto que não conheço varão, eu não tive relação com ninguém, como assim eu vou engravidar? O anjo explicou para ela, o Espírito Santo te envolverá. Então, não houve concepção natural na concepção de Jesus. Jesus, ele não foi formado, ou a vida não foi gerada nele, através de um espermatozoide fecundando o óvulo, como acontece de maneira natural, pela relação sexual. Esse é o nascimento natural, é como a gente nasce de Adão, através dessa relação de homem e mulher e a fecundação. Jesus não. Jesus nasceu do ventre de uma virgem. Ele foi fecundado pelo Espírito Santo. Não nasceu com a natureza adâmica. Jesus não nasceu com a natureza adâmica. Ele era homem, mas ele era Deus. 100% homem, 100% Deus. E a Bíblia diz que ele nasceu, cresceu e viveu sem pecado. Então ele não teve pecado, Jesus não pecou, Jesus foi perfeito em tudo. Jesus obediente em tudo, perfeito em tudo. Então, um determinado momento, presta atenção, ele precisou assumir a natureza do pecado. Em determinado momento, ele precisou, gente, olha aqui para mim, não se distrai. Isso aqui é muito importante que eu estou falando. Deixa se movimentar, mas olha para mim aqui. Ele precisou assumir a natureza do pecado. E ele fez isso na cruz. Ele não fez isso ao longo da vida. Ele nasceu, cresceu e viveu sem pecado. Na cruz, ele foi feito pecado no nosso lugar. Como está escrito aqui, ó, em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Jesus, ele sendo puro, ele foi feito pecado no nosso lugar. É isso que você está entendendo. Quando João Batista dá a declaração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, era disso que ele estava falando. Ele iria ser feito pecado, ele iria assumir a natureza pecadora, e no momento que ele assume a natureza pecadora, ele sofre a penalidade do pecado. O salário do pecado é a morte, ele morre. Gente, presta atenção, Jesus só morreu espiritualmente, Jesus só morreu fisicamente porque ele foi feito pecado, senão ele não morreria. Porque Jesus não tinha natureza adâmica.
Antes dele morrer fisicamente, ele precisou ser feito pecado. E como consequência da natureza pecadora, ele morre também fisicamente. Grande parte da igreja não entende nada disso que eu estou conversando com vocês. Ele foi feito pecado. Ele assumiu, é como eu coloquei aqui, ó, Jesus precisou assumir, como homem, a natureza do pecado na cruz, para que a humanidade fosse liberta dessa natureza. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ele assumiu a natureza do pecado e ele levou a natureza do pecado, para que a gente pudesse ser livre dessa natureza. E isso leva ao quarto ponto. O terceiro ponto, uma vez que ele foi feito pecado, lembra que eu falei que pecado, natureza de pecado, morte espiritual, é tudo a mesma coisa? Então, se ele foi feito pecado, se ele assumiu a natureza do pecado, o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu espiritualmente. Jesus experimentou a morte espiritual. Porque o salário do pecado, antes de morrer fisicamente, ele morreu espiritualmente. Gente, eu não sei se vocês têm noção do que eu estou falando do Filho de Deus. Morte espiritual, gente, é separação de Deus. Jesus e o Pai nunca haviam se separado. Mas ele, assumindo a natureza pecadora, o Pai precisou virar as costas para ele. Jesus nunca tinha visto Deus de costas. Morte espiritual é o afastamento de Deus. E ele, que sempre foi um com Deus, estava afastado. Porque esse afastamento era nosso, da humanidade. Então a cruz, que acabou promovendo a morte física, foi um meio para que a morte espiritual, porque a consequência do pecado é morte. Então, uma vez que ele foi feito pecado, ele foi feito morte, ele morreu. Foi um meio para que aquela natureza de morte fosse execrada, fosse castigada. Quando Jesus morreu espiritualmente e tomou a natureza do pecado, ele botou um alvo nas costas dele, falou: agora sou o alvo da ira de Deus. E toda a ira de Deus foi derramada nele. A ira que é devida ao pecado, porque o destino da natureza pecadora é o Hades. Jesus foi ao Hades. Jesus morreu espiritualmente aqui, ó. O salário do pecado é o quê? Morte espiritual. Então preste atenção, Jesus assumiu a natureza adâmica do pecado, que faz o quê, gente? Isso é o quê? Então você vai ver a única vez, uma das frases mais famosas que ele falou na cruz foi qual? Por volta das 3 da tarde, que foi a hora mais ou menos que ele morreu, Jesus clamou em alta voz dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Separação. Morte espiritual. Isso aconteceu na cruz. Ele se fez semelhante a nós, ficando afastado do Pai, para que a gente pudesse ser aproximado. Ele se afastou para que a gente fosse aproximado novamente. Você não tem noção, cara, o que a morte espiritual faz com a pessoa, separa totalmente a pessoa de Deus. E isso é consequência de desobediência, gente, de pecado, não tem jeito. E eu não estou querendo dizer com isso que nós somos perfeitos, sabe? Mas o pecado, o erro, ele não pode ser mais uma prática na nossa vida. Todos nós erramos, e não tem um perfeito aqui, não existe igreja de perfeito, mas não tem como mais eu viver na prática de um erro que me afasta de Deus. Porque quando Deus diz não, é para o meu bem. Agora, a ciência está avançando muito. A ciência está avançando muito nos estudos da saúde do homem e tal. Sabe qual é a conclusão que estão chegando? Só para você ter ideia, sabe qual é a conclusão que a ciência está chegando?
que tudo que é pecado, que a Bíblia coloca como pecado, no final das contas acaba fazendo realmente mal ao homem. Tudo, por exemplo, a Bíblia diz que glutonaria é pecado, sim ou não? Comer demais faz mal para a saúde? A Bíblia diz que relação sexual ilícita de tudo quanto é tipo é pecado, sim ou não? Então pronto, olha a quantidade de doenças que as pessoas, gravidezes indesejadas, tudo fruto de relação sexual fora do casamento. Faz mal. Então, só para você ter ideia, por exemplo, já tem, estou falando aqui geral, hein? É aberto. Já está comprovadamente que a pornografia destrói o sistema de recompensa do cérebro. Cientificamente falando. O cara que é viciado em pornografia, ele se torna insensível. E daqui a pouco, ele que parece que quer tanto sexo, ele não quer sexo nem mais com a esposa, porque a quantidade de estímulo que ele recebe num vídeo pornográfico, a esposa não tem condição de dar. Então não tem graça para ele. Cientificamente eu estou te falando. Estou te falando, destrói o sistema de recompensa do cérebro, porque é muito estímulo ao mesmo tempo. Por isso que o cara não... É igual droga. Agora já ficou fraco, eu quero outro tipo. Não, já ficou fraco. A pornografia também é assim, o cara começa com um tipo de vídeo, daqui a pouco outro tipo, daqui a pouco não tem mais graça, ou daqui a pouco está com 10 páginas abertas ao mesmo tempo no computador. O que é isso? Sensibilidade. A sensibilidade está morrendo. Sistema de recompensa. Só estou te mostrando que a ciência está comprovando tudo aquilo que a Bíblia já diz. Então, quando Deus fala assim, não faz isso, meu filho, não faz aquilo, é para o nosso próprio bem, queridos. É para o nosso próprio bem. Então Jesus, ele se afastou do Pai, para que a gente pudesse ser novamente aproximado. Você vai ver, eu não tenho assim registro, mas Jesus, ele sempre quando ele falava diretamente com Deus, ele se referia a Deus como Pai. Aqui na cruz ele chama Deus de Deus. E ainda diz assim, por que você me abandonou? É só para ficar muito clara a separação, gente. Eu estou te falando isso porque na primeira vez que eu ouvi isso, eu entendi isso, eu me assustei, cara, como assim Jesus morreu espiritualmente? Sim, se ele assumiu a natureza do pecado, ele morreu espiritualmente, se afastou de Deus. E isso também nos leva ao quinto ponto e o último, que também estava encoberto para os discípulos e grande parte da igreja também não sabe. Jesus também ressuscitaria dos mortos espirituais, trazendo de volta a vida e a natureza de Deus para a humanidade. Isso aqui você tem que entender. Não é a ressurreição física de Jesus que nos salvou, não é porque ele ressuscitou fisicamente. Tem nada a ver, porque ele já tinha ressuscitado Lázaro. Ele não foi o primeiro a ressuscitar fisicamente. Lázaro tinha sido ressuscitado, a filha de Jairo tinha sido ressuscitada. No Antigo Testamento, algumas ressurreições dos profetas. Mas todo mundo que havia sido ressuscitado até Jesus foi ressuscitado para morrer de novo. Ele não. Ele ressuscitou, gente, dos mortos espirituais. E é isso que a gente comemora no domingo. O poder de Deus que entrou no sepulcro para ressuscitar Jesus, foi o Espírito Santo ressuscitando Jesus espiritualmente, dando origem à nova criatura. É a vida de Deus voltando novamente para o ser humano. É a vida de Deus que havia saído do homem no Éden, voltando para o homem na cruz. Vida e natureza. Jesus foi o primeiro de uma nova criação. Ele foi o primeiro a ressuscitar espiritualmente, porque para que nós também pudéssemos receber vida espiritual. Por isso que a Bíblia diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele. Por que está dizendo que a gente ressuscitou? Porque um dia o homem teve vida espiritual em Adão, mas quando desobedeceu, morreu, e agora em Jesus é ressuscitado. Eu e você, quem está entendendo? E é na ressurreição dele que está a nossa fé. Olha aqui como
Está em 1 Coríntios 15, 16, 17. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem. Então foi a ressurreição dele que derrotou a natureza de pecado que o matou. Quando ele ressuscita, ele prova que a vida de Deus é mais forte que a natureza do pecado. Então, se Jesus não ressuscitou, a gente continua no pecado, mas se ele ressuscitou, nós fomos libertos. É o que está escrito. Não permanecemos nos pecados porque ele ressuscitou, queridos. Então, preste atenção, a ressurreição que traria vitória sobre a morte é a ressurreição da morte espiritual. Não é assim, meu corpo está lá, levantei, não é bem isso, ele levantou uma nova criatura. Vivo o Espírito. Lembra que eu falei que ele morreu espiritualmente na cruz? E ele foi ressuscitado espiritualmente. É por isso que em Colossenses 1,18 está escrito assim, ó. Ele é a cabeça do corpo, que é ele é o princípio. E está dizendo que ele é o quê? O que é primogênito? Primogênito é o quê? Primeiro o quê? Primeiro filho. Está dizendo que Jesus é o primogênito entre os mortos. Espera aí. Já não haviam outros ressuscitados antes dele, como eu falei aqui? Então por que está dizendo que ele é o primogênito a voltar dos mortos? Porque ele é o primeiro a voltar dos mortos espirituais. E com isso, ele se torna o primogênito, ou seja, o primeiro filho. Só para você entender, ele é o primeiro filho de muitos outros. É igual o Zion. Era unigênito. Era filho único. Agora é o quê? Agora é primogênito. Por quê? Porque nasceu uma irmã. Você entende que Jesus, em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que enviou o seu Filho unigênito. Jesus era filho único. Agora ele é porque nós nos tornamos filhos também. Então, de unigênito a primogênito. Porque ele se tornou o primogênito entre muitos outros que se tornaram também filhos através da obra que ele realizou. De unigênito a primogênito. Em João 3,16 ele é unigênito. E em Colossenses 1,18 ele é primogênito. Porque ele foi o primeiro, de repente eu fui o segundo, não sei quem é o terceiro aí. É uma brincadeira para você entender o poder de você ser feito filho de Deus. Pastor, então eu estou nessa condição com Jesus? É como se ele fosse meu irmão mais velho? É. Como filho de Deus, é como se Jesus fosse teu irmão mais velho. Por isso que está escrito que nós somos filhos de Deus. E todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Só para você ter uma ideia, numa das passagens que eu estava lendo hoje, lá da ressurreição dele, no capítulo 20 de João, ele dá uma declaração que ele não tinha dado antes ainda. Eu vou te mostrar. Ele aparece ressuscitado a uma das mulheres, já está ressuscitado. Ou seja, a obra já foi consumada, ele já é uma nova criatura, amém? Então agora ele vai mandar um recado para os discípulos dele, por essa mulher. E olha como é que ele fala com ela. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até quem? Você não vai ver Jesus chamando os discípulos de irmão antes de ressuscitar. Você não vai ver. É a primeira vez que ele chama os discípulos dessa maneira. É a primeira vez que ele fala assim, meus irmãos. Vai lá falar com... Ele poderia falar, vai lá falar com meus discípulos. Não. Vai lá falar com quem? Vá até os meus irmãos.
Aí, para não ficar dúvida, ele ainda fala assim, ó: diga para eles o seguinte, que eu subo para o meu Pai e o quê? Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Quando Jesus ressuscita, ele se torna o primeiro de uma nova criação, com a natureza de Deus, e essa natureza de Deus em nós nos faz filhos, porque todo filho tem que ter o DNA do pai. Se você não tiver a natureza de Deus, você não pode ser chamado de filho de Deus. Isso não é arrogância, é o que a Bíblia diz. Pensou um filho que não tem o teu DNA? Você vai dizer que é teu filho? Claro que não. O teu DNA espiritual é de Deus, cara. Se você é uma nova criatura, entregou a tua vida a Jesus, eu quero só te dizer, a natureza de Deus habita em você, por isso você é filho. Gente, você precisa entender, toda a mudança da nossa vida, a origem dela é na mudança de natureza. Tudo começa pela nova natureza. É porque nós temos a natureza de Deus que temos vida, é porque nós temos a natureza de Deus que somos filhos, é porque nós temos a natureza de Deus que somos libertos, é porque nós temos a natureza de Deus que somos novas criaturas. É tudo decorrente de uma mudança de natureza interior. É de dentro para fora, e você precisa entender a força que tem você receber a vida de Deus em você, para que sua vida seja transformada. É lógico, vai ter uma caminhada, uma jornada de renovação da mente, de transformação, mas o primeiro passo é receber a natureza de Deus. Então, para fechar, eu fecho com esse slide aqui, ó. Jesus se fez morte, e eu botei entre parênteses ali bem claro, espiritual, por nós, para que pudéssemos ser livres dessa natureza e receber de volta a natureza de Deus, que é a vida zoe em nós. Então a gente poderia ler, fique de pé, a gente poderia ler 2 Coríntios 5:21, que a gente leu assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então a gente poderia ler assim, ó: ele se fez morte espiritual por nós, para que nós tivéssemos a vida zoe, vida espiritual em nós. Essa foi a obra que ele realizou. Essa é a obra de ressurreição. Isso que eu acabei de falar com você, isso é Páscoa. Toda vez que alguém entrega a sua vida a Jesus, é Páscoa. Toda vez que alguém é liberto e reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é Páscoa. A Páscoa se manifesta toda vez que alguém reconhece o senhorio de Jesus e a obra que ele realizou. Amém, queridos? Essas verdades que nós conversamos são poderosíssimas, mas não para você tomar conhecimento, ouvir e vir para casa, mas para que você possa realmente tomar posse disso como verdade, e isso possa mudar a tua maneira de viver e a tua maneira de se posicionar mediante tudo aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Amém? Vamos adorar a Deus.